Para todo problema, há uma solução? Ficou curioso? Quer saber mais? Então continue assistindo ao vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Antes da gente começar, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite. Deixa também o seu joinha, ativa lá o sininho para receber as notificações de novos vídeos meus. Me ajude a manter o canal ativo, tá bom? Problemas versus soluções. Esse é o tema desse vídeo e é disso que nós vamos falar nos próximos minutos. Para começar a falar sobre a questão do problema e o problema em si, eu vou começar a falar do próprio problema ou dos problemas. O que vem a ser um problema? Um problema, ele é um assunto controverso, no caso da ciência ser a responsável pela sua investigação, e quando a ciência toma para si as dores de um determinado problema, ela vai fazer todo um processo de investigação científica para dar conta de resolver aquele problema. Um problema pode também ser uma questão social, mas questão social geralmente de ordem muito complexa. É importante entender que problema, ele não é necessariamente uma dúvida, porque a dúvida em si, e aí vem o segundo ponto que eu quero tratar, ela está mais ligada a uma incerteza, a uma hesitação, a uma falta de crença, também chamada de ceticismo. Então a dúvida ela vai nessa direção realmente da sua incerteza, ou seja, da incerteza do indivíduo, enquanto que o problema é algo um pouco mais abrangente do ponto de vista, inclusive, social. As soluções que se apresentam para os problemas, elas são aquelas coisas que resolvem. Resolvem o quê? Os próprios problemas. Também é chamado de saída, de alternativa, de recurso, de resposta correta para uma determinada questão. Tanto que a gente acaba falando, né, no dia a dia, eu preciso encontrar uma saída. Uma saída para quê? Para esse problema. Estou me referindo ao quê? Encontrar uma solução para o problema. Outros dizem, puxa, eu estou sem alternativa. Estou sem alternativa quer dizer que eu estou sem opção de resolução do meu problema. Quando eu digo que eu estou sem recurso, eu também estou me referindo ao fato de eu estar sem condições de encontrar soluções para dar resposta para aquele problema. Em inglês, eles geralmente, né, na língua inglesa, tanto no inglês norte-americano quanto no inglês britânico, eles dizem we have a situation. Quer dizer, nós temos uma situação, que nós traduzimos por problema, porque qual é a relação entre situação e problema? Uma situação, ela é uma combinação de circunstâncias num dado momento, e esta combinação, ela leva a algo complexo de ser resolvido, que nós, em português, chamamos de problema. Ela também, uma situação, ela é um estado das coisas, ou seja, como as coisas estão, como é que as coisas se apresentam, como é que essa apresentação das coisas, ela se revela para nós enquanto algo que eu preciso dar uma solução. Então, é uma situação. Também a situação ela é uma crise, uma problemática, um conjunto de circunstâncias. Por exemplo, não vou deixar que uma determinada situação embaraçosa, uma gafe social, por exemplo, me gere uma situação, um problema. Uma situação, ela tem também a ver com uma questão ou uma pessoa que é difícil de lidar ou de entender. Sabe aquelas pessoas que são difíceis? Tem pessoas difíceis, né? Geralmente pessoas difíceis, elas geram situações, problema. Então uma situação ou uma questão ou uma pessoa difícil de lidar ou de entender, ela é vista ou ela é compreendida, ela é percebida como uma situação. Por exemplo, quando eu digo que eu estava com um determinado problema, eu posso dizer, eu estava tendo problemas para respirar. Estava tendo problemas para respirar. Ou ele pode dizer, considerou que o principal problema é aquela pessoa ser o meu chefe, por exemplo.
né? Ela considera, né, a pessoa considera que o principal problema do trabalho onde ela se encontra é ter fulano ou cicrano como meu chefe. Ela considera isso incômodo, considera isso como uma situação problema. Outra forma do problema se apresentar é através de um enunciado. O enunciado é uma forma que você tem de comunicar de maneira estruturada e estruturante para a cabeça, para o pensamento, para o cérebro, um problema. Então, quando eu digo um enunciado, o que eu estou fazendo? Eu estou antecipando a ideia sobre a solução do problema. É verdade. Então, um enunciado, ele traz pistas de qual é ou qual pode ser o encaminhamento para a solução do problema. Não a solução em si, mas um encaminhamento. Então, por exemplo, eu digo assim, por exemplo, eu contraí uma dívida de R$1.000 e no final de cada mês não me sobra dinheiro nenhum do quanto eu ganho. Como é que eu faço para saldar essa dívida? Muito bem, independentemente de quanto você ganha por mês, se você contraiu uma dívida de 1.000 e quando você chega no final do mês, você não tem dinheiro nenhum para saldar essa dívida de 1.000, o que você precisa fazer? Qual que é a pista que o enunciado traz para nós? Ele traz a pista de que eu preciso organizar as minhas dívidas recorrentes, às quais eu faço frente com o meu salário, para que no final do mês não me sobre zero, me sobre algo maior do que zero. E essa diferença, que vai ser o que eu não vou gastar naquele mês, eu vou usar para saldar aquela dívida contraída de R$1.000. Então percebe aí que o enunciado, ele traz uma pista ele traz já uma dica de qual seria o caminho para eu dar solução para o problema. Então um problema matemático, por exemplo, a solução para um problema matemático, geralmente, ela é baseada num cálculo. Um problema de lógica, ele é baseado, a sua solução ele é baseado num raciocínio lógico, indutivo ou dedutivo, do tipo se, então, se não. Se eu tenho algo, então algo, se não, outra coisa. Então a lógica ela vai sempre nessa direção. Se uma condição é verdadeira, então faço tal coisa. Se não, eu faço outra coisa. Então a lógica ela vai sempre nesse sentido da tomada de decisão em função da assertiva verdadeira ou falsa de uma dada afirmação. Outro tipo de apresentação do problema é um problema de linguagem, por exemplo, uma questão semântica. Eu digo que manga pequena. É um problema eu dizer que manga pequena, porque eu estou me referindo a qual manga? Estou me referindo à pessoa chamada manga, estou me referindo à manga da roupa, estou me referindo à fruta manga. Aqui eu estou me referindo quando eu digo manga pequena. Então a linguagem ela traz também uma problemática do ponto de vista semântico. Outra forma de um problema se apresentar é a partir do fenômeno. Então, se eu tenho um fenômeno, por exemplo, choveu, mas não molhou. Ué, como é que choveu e não molhou? Isso é um problema, originado por um fenômeno. Então, se choveu e não molhou, essa chuva poderia estar em formato líquido? Não, né? Senão teria molhado. Então, ela estava em formato sólido ou em vapor. Nenhum nem outro molham. Então, um fenômeno também ele pode carregar no seu bojo um problema. Outra forma de um problema se apresentar é a partir do comportamento. Então, por exemplo, a pessoa tinha medo de altura, mas ainda assim enfrentou e embarcou naquele avião. Então, o comportamento aqui ele apresenta para nós um encaminhamento de solução para um determinado problema comportamental. Muito bem, para cada problema há que se descobrir aqui uma solução que está atrelada diretamente a ele. Essa é a ordem das coisas. Qualquer situação que inclua uma possibilidade de alternativa, ela é potencial solucionadora de um problema. E o problema, se a gente olhar bem, ele nada mais é do que a declaração de algo. Quando você se depara com um problema, você está se deparando com uma declaração. Essa declaração de algo que precisa ser avaliado,
entendido, percebido, equacionado. Então, tudo isso são formas de você pensar e abordar a perspectiva de um problema. Alguns exemplos de problema que eu posso colocar seria, por exemplo, dificuldade de lidar ou controlar. É um problema. Se eu tenho uma determinada dificuldade de lidar com algo ou de controlar algo, então eu tenho um problema em potencial. Por exemplo, ela era uma funcionária, problema. Se ela era uma funcionária, problema, por que eu estou usando o termo funcionária, problema? Porque aquela pessoa em especial era uma pessoa difícil de lidar ou de controlar. Então ela era chamada de funcionária, problema. Curiosamente, nós podemos utilizar também o termo problema para dizer que não tem problema. Então eu posso dizer sem problema, ou em inglês eu diria no problem, usado para expressar, por exemplo, a confirmação ou o cumprimento de um pedido. Por exemplo, a pessoa diz para você: Jô, pode me trazer aquela caixa vermelha? Aí o Jô responde: sem problema. Ele diz que tudo bem, que ele vai trazer a caixa vermelha que foi pedida. Outra forma de dizer eu posso usar o sem problema para dizer uma expressão de gratidão, quando eu vou agradecer algo para alguém. Aí alguém diz: valeu pela ajuda, hein? Aí a outra pessoa diz: sem problema. Então, você pode ver que o sem problema ele pode ser aplicado aqui também como uma condição de dizer que tudo bem, que está tudo certo, que não tem problema. Ok, nós temos ainda a categorização dos problemas em pelo menos 4 grandes tipos que eu gostaria de compartilhar com vocês. O problema ele pode ser um problema do tipo natural, um problema do tipo existencial, do tipo matemático ou do tipo humano. Eu categorizaria os problemas nesses 4 grupos. Os problemas de ordem natural são aqueles que acontecem em função da naturalidade com que as coisas acontecem. Por exemplo, eu respiro ar e inalo CO2 e exalo CO2. Eu inalo oxigênio e exalo gás carbônico. Este é um problema, e ele é um problema de ordem natural. Eu não tenho como exalar algo que não seja gás carbônico. E eu não tenho como não inalar algo que não tenha na sua composição o oxigênio. Qualquer coisa diferente disso, dessa ordem natural, vai causar um problema. Ou é pista de que algum problema existe. Outro tipo, a segunda categoria, seria problemas da categoria existencial. Aquelas categorias de problemas geralmente filosóficos. Aquele negócio, né? Quem sou, de onde vim, para onde vou, se o universo é infinito, então onde é que ele termina? Essas questões existenciais. Uma terceira categoria de problemas são os problemas de viés matemático, ou seja, de viés realmente observacional das grandezas. Então, se eu digo que uma determinada grandeza ela é incomensurável, eu estou atribuindo para a grandeza de algo uma característica finita, que é a incomensurabilidade. A quarta categoria de problemas são os problemas de ordem humana. Os problemas de ordem humana são aqueles que nos acometem enquanto seres humanos que somos. Então, os problemas que estão então encaixados nessa categoria, que são os problemas humanos, eles são os problemas de vida em sociedade, vida individual, compreensão do outro, sentido de justiça, que são os valores associados. Então, todas aquelas questões relacionadas aos problemas humanos. Sobre problema, era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa visão preliminar, inicial, e novos assuntos virão
tratando da questão problemas e soluções. Gostou do vídeo? Então deixa seu comentário. Não gostou? Então por que assistiu? Ajuda a manter o canal, inscreva-se, convide seus amigos e convide os inimigos também. É muito bom poder montar conteúdo relevante para vocês. Para continuar mantendo o canal, conto com a sua ajuda. Um grande abraço e até o próximo vídeo.